visão positiva de futuro. O que fez eu enfrentar meus medos, o que fez eu estar aqui, o que faz eu continuar é olhar para onde eu quero chegar. Estudos mostram que pessoas que não têm visão positiva de futuro não se comprometem com nada. Então, assim, nós precisamos de visão positiva de futuro. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores do digital. Aqui nós falamos sobre posicionamento, sobre negócio, sobre maternidade, sobre espiritualidade, sobre marketing, sobre erro, sobre acerto, sobre absolutamente tudo. E aqui o nosso grande objetivo é mostrar aquilo que nem sempre a gente iria compartilhar em uma sequência de stories, nem sempre nós iríamos compartilhar em um post no feed. Então é realmente desmistificar e até quebrar um pouco essa romantização que muitas pessoas têm em torno de empreender, de ser empreendedora. Não é essa rotina tão perfeita assim que muitas vezes você acaba comprando e se comparando. E é com esse propósito que nasceu o podcast. Você pode acompanhar o podcast, inclusive, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui abaixo, de deixar o seu like e de comentar o insight ao longo aqui do episódio. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast, porque quanto mais avaliações vocês fizerem, mais a gente vai subindo no ranking e quem sabe a gente não alcança aí o tão sonhado Top 1 de podcast de negócios aqui do Brasil. Esse podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios do futuro. Então, para você que quer conhecer mais sobre infoprodutos, cursos, mentorias, não sabe onde hospedar os seus cursos, fica a recomendação da Rubla, seu parceiro de negócios. E hoje nós temos uma convidada que ela é empresária, palestrante, treinadora e mentora, é especialista em neurovendas, então assim, já se preparem para um episódio com muito insight, com conteúdo muito rico. É especialista também em performance, em comportamento humano e tem como propósito mostrar para empreendedoras que elas podem prosperar em qualquer área se elas souberem como vender. Já ajudou mais de 11 mil negócios a aumentarem sua conversão em vendas e escalarem os seus resultados. Então, recebam hoje aqui conosco Cal Miranda. Seja muito bem-vinda. Que recepção! Eu fico honrada com o convite. Parabéns por esse projeto tão lindo. E eu espero contribuir à altura desse projeto. Então, tenho certeza que vai. E, Cal, conta um pouco pra gente qual foi, assim, a maior ponta solta do seu começo. Aquele erro que você cometeu e hoje você fala assim, caraca, que burrice, por que eu cometi esse erro? Olha, eu vou falar um comportamental e um de negócio. E o de negócio é até mais recente, não é nem do início. O comportamental é que eu demorei muito para começar, porque eu demorei para acreditar em mim. Essa é a verdade. Eu era muito executora, sou executora, mas me sabotei muitas vezes. Então, essa primeira foi ponta solta. Eu tinha o que chamam de medo de sucesso. Eu literalmente tinha todas as características. Eu fazia, mas não chegava lá. E o do negócio, até mais recente, e tem tudo a ver com você, qual a ponta solta do seu negócio hoje, se você me perguntasse? Eu ia falar posicionamento, acho que eu preciso contratar a Maia. Estou pronta, bebê, estou pronta, vamos lá. Porque assim, saber vender não é um problema para mim. Mas quando a gente fala de negócios, a gente tem que pensar a longo prazo. Exato. E pensando a curto prazo, eu tô feliz, graças a Deus, muito satisfeita. Não tô conformada, sempre quero mais, mas estou satisfeita. Nesse sentido, estou realizada. Só que o meu posicionamento hoje é uma ponta solta. Por que é uma ponta solta? Você, por exemplo, você se referiu a mim hoje por um dos meus produtos. Não porque o que eu represento. Uau! E você teve essa sacada agora aqui. Eu já tinha percebido isso, contanto que eu parei com esse produto. Mas quando você falou, eu olhei pro meu marido, que está aqui nos bastidores, e eu falei, olha como meu posicionamento estava tão errado, ainda é tão forte, que as pessoas me reconhecem por um produto. E não pela Cal em si, que é mentora há mais de 6 anos, mais de 7 anos treinadora.
Uau, e o produto seria o quê? O de neurovendas? O do WhatsApp. Do WhatsApp. O segredo da alta conversão eu, no WhatsApp. Nossa, eu comecei apresentando a Cal ali pra Andressa, que tava antes, e eu falei, ela é especialista em conversão pro WhatsApp e tudo mais. Só que o WhatsApp é um produto. Exato. Não é toda a sua esteira. Não, eu sou... Nossa, o WhatsApp é um produto que veio depois do digital. Eu sempre fui treinadora, mentora e consultora de vendas. Trazendo toda a minha especialidade em neurociência. O WhatsApp foi um produto que surgiu depois, mas foi o que me alavancou no sentido de alcance de pessoas. Sim. Entende? Só que daí tem um lado ruim. Se você se você só aproveita a onda e você não percebe aonde isso está te colocando, tem um lado ruim. Exato. Fora que assim, se você constrói todo o seu posicionamento em cima de uma ferramenta, ferrou. Porque o WhatsApp, ele pode acabar. O Instagram, ele pode acabar. Foi um erro que eu cometi muito. Foi uma ponta solta do meu negócio durante muitos anos. Então, eu tinha toda essa comunicação de, produção de conteúdo no Instagram. Você crescer no Instagram. Hackzinho para o Instagram. Eu tinha um produto que era sobre o Reels. Você crescer através dos Reels. Foi um dos primeiros produtos que eu lancei. E eu tive essa sacada, assim, de perceber, calma, mas eu tô construindo todo o meu terreno, todo o meu posicionamento, tudo pelo qual as pessoas vão lembrar de mim com base em uma ferramenta. Essa ferramenta sequer é minha, o que é o pior. Essa ferramenta não era minha, ela podia acabar a qualquer momento. Não era visando o jogo de longo prazo. E aí, quando eu entendi isso, foi quando eu mudei. Eu falei, calma, não é por isso que eu quero ser lembrada. E pensando nisso hoje, como que a Cal quer ser lembrada? Ou você ainda está nesse processo de descobrir como você quer ser lembrada? Olha, uma pergunta... Eu não me preparei para essa pergunta. A gente vai pergunta, a gente vai com as perguntas difíceis. Uma pergunta mais reflexiva. Assim, eu realmente me sinto realizada, tentar ser objetiva, mas eu realmente me sinto realizada quando eu recebo cada depoimento de cliente minha dizendo que elas não mostram só o faturamento. Que claro que na hora da propaganda, do depoimento, a gente vai falar do faturamento. Mas, Cal, eu me via como uma menina, deixei de ser uma menina no meu negócio e me tornei empresária. Cal, você mudou minha vida. Eu sei que não fui eu só fui instrumento. Só que o fato de... Eu acho que eu quero ser a pessoa que mostrou para outras que era possível. Uau. Eu não sou muito assim, mas eu sou muito racional, tá, gente? Mas eu acho que resumiria dessa forma. Mostrar que é possível. Caraca. E assim, hoje, além dessa ponta solta do posicionamento, o que mais você diria que é uma ponta solta do seu negócio hoje? Acredito que essa é a principal. Essa é a principal. Tem uma ponta solta, mas foi corrigida recentemente. Muitas pessoas... Eu acho que a pessoa tem que saber o tamanho do negócio dela. Como assim? Eu já estive em ambientes de pessoas que tinham o mesmo tamanho que eu de negócio e, assim, 3 vezes mais colaboradores. E eu fui na onda. Então, o que aconteceu? Eu fui lá, contratei... você precisa de 2 CS, sucesso do cliente. Você precisa de 3 não sei o quê. E eu fui contratando. Quando eu olhei, eu falei, gente, a graça é o lucro. Cadê minha folha? Aumentei minha folha lá em cima e eu vendendo mais. E eu vendendo mais. Aí, eu falei, quer saber? Tive clareza, demiti 4 pessoas. Na função delas, não a pessoa, tá? O cargo não fez diferença na empresa depois que saiu. Caraca. Ou seja, é uma ponta solta, mas eu resolvi. Essa foi recente também. Caraca, mas assim, ter esse entendimento é você construir maturidade de negócios. Porque pro ego é mais gostosinho você falar assim, nossa, eu tenho 50 colaboradores. E aí, o que as pessoas não entendem? 50 pessoas dentro de uma empresa, nós estamos falando aqui do fixo, que é alto. Se você tem líderes, heads, você hoje não investe menos de 10 mil em um head, entende? Então, tem um valor ali, tem um teto, né? Tem uma margem que você tem que pagar. Então, você tem líderes, você tem o fixo, você tem gamificação. Que às vezes tem gente que bota PPR, então participação por resultado. Se bota na ponta do lápis, o faturamento ele tem que acompanhar. Né? Então, é gostoso pro ego você falar, tem um monte de colaborador. Mas aquilo que é gostoso pro... Sabe o que é mais gostoso pro ego? Dinheiro. Dinheiro no bolso, resultado, exato. E aí, se você não tá tendo, seu negócio não tá crescendo, você tá gastando à toa. Exatamente. E com pessoas em processos. E, gente, cada processo não é assim, faz assim, vai lá e faz. Não é assim que funciona. E até a gente contrata para ter energia mental para focar no que a gente deve focar.
Se às vezes essa contratação não te traz energia mental, pelo contrário, te dá mais, vou revisar tudo que a pessoa está fazendo, então é melhor não contratar. E assim, é o que vai acontecer com muitas empreendedoras, né? Às vezes você tem que ficar revisando, treinando, só que tem um período. Então, tanto que eu falo, Não é para cara, sempre. Exato, 3 meses, assim, principalmente cargo de gestão, de 3 a 6 meses para a pessoa ela pegar bem, porque cargo de gestão envolve mais ali pegar todos os processos, a cultura da empresa e tudo mais. Agora, tô há 3 meses com a pessoa, não mudou, então 1 mês e já não teve mudança nenhuma, não tá pegando os treinamentos, não tá ouvindo os feedbacks, demite. É o demorar para contratar e demitir rápido, né? Que foi o que você conseguiu fazer. Eu fui lá, demiti, resolvi a ponta solta. E é uma coisa que eu já tinha ouvido várias vezes. Eu sou da área do comportamento humano. Porém, quando é nossa casa, a gente comete alguns erros. Mas essa frase é muito verdadeira. Demore para contratar e seja rápido para demitir. Você topa um bate-bola? Vai. Um filme? Ai, gente, esse é o que eu mais... Eu tenho meu lado canceriana, tá, gente? Pra quem não sabe. Um Amor para Recordar. Esse filme é Eu choro até hoje, se passar eu choro. Sim, choro. Nossa, nossa, eu amo. Eu amo. É igual aquele o Ponte para a Terapia, já viu? Sim. Eu acho que eu tenho um pezinho em câncer, assim, porque eu gosto dessas coisas mais... É o lado melancólico. É o lado melancólico, né? Uhum. Um sonho, que ainda não realizou. Ser mãe. Ser mãe, tá nos planos? Sim. Pra quando? Quando Deus mandar. Quando Deus mandar. Mas vocês estão no processo? A gente tá há 18 anos juntos, né? Caraca. É uma vida, né? Literalmente. É uma vida, que máximo. Já é um adulto aí, ó. Já poderia ser um adulto. Um livro. O Poder da Ação. Nossa. Do Paulo Vieira. Fez eu tomar uma decisão que transformou a minha vida. Qual foi essa decisão? Abandonar uma carreira que eu era infeliz para começar uma do zero, enfrentando todos os meus medos. Você estava na carreira jurídica, né? Isso. Eu era uma advogada que tinha liberdade, era bem tranquilo. Inclusive, eu trabalhava muito menos, tá? Porque eu cobrava bem, tudo certo. Só que a parte jurídica é mais demorada, para quem é advogado sabe. Às vezes você coloca uma petição, tem um processo, demora e tal. Eu até brinco, eu trabalhava até menos. Só que eu não gostava. Só que eu não percebi isso na hora. Quando eu entrei na jornada de autoconhecimento, eu descobri que, na verdade, eu entrei na carreira jurídica por motivos totalmente errados. E quando caiu a ficha, depois que vê, não tem como desver. Aí, eu percebi que eu só lia livro de comportamento humano, fui fazer... eu caí em cursos de formação, sem saber que era de formação, achando que era, tipo, para eu entender o que estava acontecendo. Eu achava que eu era, sei lá, uma preguiçosa que não gostava de trabalhar no direito, mas, na verdade, não gostava do direito. E aí eu descobri que eu descobri a paixão por comportamento humano. Aí, minha filha, mergulhei de um jeito que ficava até chata. Livro, curso. Eu acho que eu passei 1 ano, praticamente, mais tempo fora de casa em curso do que em casa, vivendo da casa. Caraca, e tudo ligado a comportamento, a pessoas. Sim, analista de perfil comportamental, fiz mais de uma formação, fiz várias formações de coaching. Fui treinada pelos cursos do Paulo Vieira, inclusive. Sou ministrante oficial dos livros dele, Poder da Ação, Poder da Autoresponsabilidade. Porque realmente eu amo o comportamento humano. Só que daí, para entender como é que eu cheguei aqui, comportamento humano eu amava a liberdade do empreendedorismo. Por que não juntar os dois? E se você for ver, tudo que você ensina, inclusive o posicionamento, é baseado em comportamento humano. Quem mais vende, quem mais prospera é quem mais entende pessoas. Uau. Caraca. Uma viagem. Cancún. Foi minha lua de mel. Ah, fofo. Eu amei, eu quero ir de novo. Nossa, que amei, sério. Uma frase que define a sua vida. O que você faria se não fossem os seus medos? Uau. E você, Ká, o que você faria se não fossem seus medos? Eu acho que eu pensaria menos antes de postar. É uma coisa besta, mas... Sério? Você pensa muito, assim? Sim. É aquela planejadora, quero ter tudo ideal. Eu não sou perfeita no sentido estético. Que é até o ponto forte seu. Tudo maravilhoso que a Maia faz. Mas o meu é no sentido... Às vezes eu acho que eu me prendo muito. Eu não sou tão solta quanto eu sou se você conversar aqui fora comigo. Você fica mais polida, digamos assim. É sem querer. Não é que tipo, nossa, não fale. Eu penso... Eu acho. Mas o que você acha que de pior pode acontecer? Ser mal interpretada.
Ah, mas o povo é burro, eles vão mal interpretar você. Mas é verdade, a gente tá falando de um país que tem uma taxa de analfabetização altíssima. O brasileiro, ele não sabe ler, ele não sabe interpretar. Então, mesmo que você desenhe, eles vão interpretar errado. Sim. Então, se você parar pra ver, é um medo meio bobo. Eu digo porque eu também tinha esse medo de, será que as pessoas vão entender? E eu entendi um negócio que é o seguinte. Quando a gente tem exatamente o público que a gente quer e a comunidade que a gente quer, e a gente deixa muito claro os valores, mesmo que outras pessoas interpretem errado, a audiência que conhece você e que está atrelada aos seus valores vai te defender com unhas e dentes. Então, já teve várias vezes de eu falar... Por exemplo, muita gente fala que não, porque a Maia defende que você tem que usar blazer e batom vermelho. E pega um post de todo o meu feed que eu falei isso. Nunca falei. Nunca. Mas é porque eu nunca falei. Só que as pessoas interpretam como, ela tá assim, ela tá sempre arrumada, eu tenho que ser igual, tenho que andar igual. Não, minha filha, você com a sua cabeça foi e chegou nessa conclusão. Não veio colocar responsabilidade em mim. E foi interessante esse exemplo, porque eu tenho esse estilo mesmo, tá? É clássico assim mesmo, eu sempre fui assim, analítica que sou. Aí quando eu falo assim, gente, pra vender, você não precisa colocar um blazer e um batom vermelho. Só que eu tô de blazer. Aí eu já explico. Entenda, é o meu estilo. Se não é o seu, eu já vim assim desde a advocacia. Desde que eu fiz 18 anos, eu já me vesti assim. Então, se não é seu estilo, você não precisa. Exatamente. Não precisa só porque outra pessoa que você acompanha usa. Então, isso acontece. As pessoas vão interpretar errado, assim. Às vezes, tudo que você postar vai ter essa interpretação. Um haterzinho ou outro, às vezes tem. Mas hater é ótimo, porque você cria conteúdo em cima, gera engajamento. Os meus conteúdos com maior engajamento foi usando hater em cima, sabia? Olha lá, eu acho que eu vou focar nisso. Vou pensar numa polêmica. Não tão polêmica. Vamos pensar na polêmica agora. Vamos gerar, faz um corte aí viral pra gente poder usar. Deixa nos comentários qual polêmica eu poderia usar. Qual polêmica usar agora? Ai, muito bom. Um arrependimento. Não ter começado antes. Esse é um clássico. Eu já tinha muitos conhecimentos de muita gente do digital da época do boom, mas eu fiquei com medo. Procrastinei, me sabotei. Eu tentei até começar a abrir a câmera assim, mas, gente, tem vídeos meus antigos que, pelo amor de Deus, eu falava até pra dentro, de tão insegura. Você coloca um vídeo do meu lado assim, você fala, meu Deus, não é a mesma pessoa. Então, assim, eu duvidei muito de mim, assim, isso eu me arrependo profundamente. Uma tendência que detesta. Nossa, essa eu vi que você perguntava nos podcasts, essa eu achei mais difícil. Ela já foi pegar os spoilers, viu? ali, sem né? querer. Fazer pesquisa. Sem querer. Cara, uma tendência... Eu não sei se é uma tendência, mas... Deixa eu pensar. Dá uma opção aí. Pode ser de roupa, pode ser do digital, pode ser do que você bem entender. De comportamento, de conteúdo. E na verdade não é uma tendência. Mas é uma coisa chata que nós temos que lidar por usarmos outras plataformas que não são nossas. Uhum. Gente, hoje não importa mais se você vai trazer um conteúdo de valor, e olha que eu sou estratégica. Ou você vai ter uma copy maravilhosa. Hoje, até se a copy maravilhosa... mas tem que ter um gancho visual, tem que ter um gancho verbal. Não, mas agora tem que fazer uma transição na edição para chamar atenção. Na prática, eu acho isso um saco. Sim. Porque minha cabeça é de empresária. Então, assim, mas Cal, você tinha que ter feito... Não quero. Não quero, não tô disposta. Olha o conteúdo que tá aqui. Então, isso, na verdade, eu acho um saco. Antigamente, a mensagem, ela importava muito mais do que a forma. Hoje em dia, a forma, ela importa tanto quanto a mensagem, né? Então, às vezes, você até tem um conteúdo que tá mais simples. Um bom exemplo, assim, que eu gosto de dar é sempre do Leandro Ladeira, que grava os vídeos com o celular. Então, bota ali, vai e grava, mas sempre uma cópia impecável, muito bem feita. Então, a mensagem ali prende muito a atenção. Mas, na grande maioria, o que a gente vê é cada vez mais difícil chamar a atenção das pessoas, porque elas estão num movimento muito acelerado. E aí parece que o vídeo tem que ser cheio de transições e aquela coisa toda caprichada, e vamos lá, e vamos fazer, e vamos gravar aqui, aí grava de cima, aí grava de baixo, aí grava do lado, e você corre, e eu falo, caraca, isso, por exemplo, eu lembro muito de uma entrevista que a Adele, né, deu uma vez, a cantora. E ela fala o seguinte, hoje muitos artistas criam músicas para o TikTok, mas e as pessoas que não consomem, né? E quem vai criar para quem não quer música de TikTok? Eu vou criar. E aí, é impressionante. Ela é uma das pessoas, assim, que eu mais me inspiro como pessoa, como profissional. Porque a mulher lança poucos álbuns, pouquíssimos. Ela não lança várias versões. Versão deluxe, versão aquilo, versão daquilo. É uma versão.
ela leva anos para a construção deles. Os shows, ela não faz turnê. Eu faço residência em um local. Se você quer vir me ver, meu amor, você vem até mim. Eu não vou até você. Alto ticket lotado. Lotado. Pra ver no telão, às vezes. Não é nem Não, ver eu sou ela ali. meu sonho, assim, é ela Aí se um dia você começar. for, me fala, porque a gente vai junto. Aí a gente vai. E eu amo, assim, como ela faz o gerenciamento mesmo da carreira dela, da marca pessoal dela. Porque é tudo com muita transparência, é tudo com muita verdade, ao mesmo tempo que é tudo muito elegante e é o verdadeiro luxo, né? Aquele luxo silencioso. Sim. Então, eu não preciso gritar para ser ouvida. Eu não preciso fazer uma turnê pra encher o ego com os meus números. Eu não preciso disso. Então, uma pessoa tão autossuficiente que ela não precisa provar. Exato. E a gente vê o inverso hoje no digital. Então, é o TikTok, é música pro TikTok, é vídeo tudo em excesso. E às vezes, se é empresário ou empresário, enfim, não tiver esse emocional, você se perde. Em qual sentido? Até por causa dessa mudança de algoritmo, algumas pessoas do meu time foram me indicar vídeos, trends para fazer. Aí, só que assim, sabe aquela trend pegando polêmicas sérias, aquelas que a gente não fala, sabe? Ou muito aquele meme que te desvaloriza no teu posicionamento. E eu falei, tá bom, eu posso até fazer um dueto desse vídeo. Mas é isso que eu quero? Aí vai estragar mais ainda um posicionamento que eu já quero arrumar. Então, daí eu falei, não me mandem mais essas ideias, porque não adianta. Não adianta eu pegar uma coisa que vai me afastar mais ainda da onde eu quero estar. De quem eu quero ser também, né? Nossa, isso é perfeito. Eu acredito isso, que todo excesso, ele esconde uma falta. Então, esse excesso de tudo, excesso de conteúdo, excesso de edição, excesso de produção, muitas vezes esconde uma falta de conhecimento mesmo para passar de um conteúdo de valor que você poderia agregar muito ali. Então, tem pensamento semelhante. Uma curiosidade estranha. Eu organizo meus pensamentos falando. Você vai falando, vai organizando. Eu falo o dia inteiro, assim, até sozinha, Por exemplo, se eu tô com alguém do meu lado e essa pessoa for muito... Exemplo, trabalha comigo e ela for uma pessoa que se cobra, ela vai achar que eu tô cobrando ela indiretamente. Porque eu falo assim, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Entende? Eu falo o dia inteiro. Caraca! E assim, outra curiosidade estranha que você até contou antes de chegar, essa é muito boa, gente. Conta. É que assim, deixa eu explicar. O que acontece? Todos nós, tá? Quando estamos... Inclusive, eu reparei agora que eu tava olhando só para aquela câmera. É o seguinte, todos nós, quando estamos nervosos ou temos alguma questão emocional, o corpo, ele precisa esvaziar de alguma forma, mandar para algum lugar, senão você vai dar tilt. E quando eu fico nervosa, porque por mais que eu esteja acostumada com palcos e algumas situações assim... É novo, eu sou introvertida, aquela coisa. Inclusive, a Maia disse que pra gente não falar que é introvertida, ela tá certa. Mas eu tenho esse perfil comportamental. Então, toda vez que eu vou entrar numa live, antes de uma palestra, antes de fazer meu próprio evento, tá aqui no podcast, eu começo a bocejar. Mas assim, dá uma crise de bocejo de 20, 30. E se eu preciso segurar, senão eu pareço mal educada, deselegante, parece que tá chato. Então, essa é uma mania estranha. Mas eu falei pra ela, graças a Deus que você me avisou antes. Porque se você bocejasse durante eu te entrevistar, eu ia pensar, eu ia sair pensando, eu sou a pior host da face da terra. Eu ia sair com a autoestima lá embaixo. Então, que bom que você me avisou antes. Mas comece a reparar nos próximos convidados. Alguém vai ter alguma coisa pra soltar. Pra soltar. Eu tenho muito, e eu sempre falo isso, né? Que a minha vulnerabilidade, ela fica exposta. Então, que o meu medo, ele fica exposto. Porque eu, quando tô muito nervosa... Hoje em dia, assim, com podcast, palestras, até é raro acontecer. Porque quanto mais a gente faz, mais normal vai ficando. Assim, eu fico com frio na barriga sempre. Dá aquele medinho, às vezes trava a voz. Isso acontece porque importa. Né? Então, eu sempre falo que aquilo que importa muito, de alguma forma, também transborda, extrapola. E isso é bom. Mas eu, quando vou... alguma coisa que eu nunca fiz antes, estou fazendo pela primeira vez. Eu fico, gente, aqui, ó. Essa parte do colo fica toda vermelha. Mas toda vermelha. E ficam umas manchas grandes, sabe? Que a pessoa vê nitidamente. E aí, eu morria, assim, de medo. Eu tô tirando aqui o coisa da blusa que ficou aparecendo. E eu morria de medo, assim, das pessoas verem. E eu tentava esconder ao máximo. Então, as minhas primeiras lives, eu sempre fazia com blusa, gola alta. Porque eu falava assim, as pessoas não podem ver que eu tô com medo. As pessoas não podem ver que eu tô insegura. E eu tentei esconder isso durante muito tempo. Essa insegurança, esse medo, essa trava que eu tinha. E até que chegou um dia que eu ouvi alguém falar exatamente essa frase. A história que você mais evita é a história que você deveria contar. E eu li aquilo e na hora veio a questão da vermelhidão.
E eu falei, quer saber, eu vou fazer um post sobre isso. E aí fui lá e fiz o post. E aí o título ele era bem assim, né? Minha vulnerabilidade fica exposta. E aquilo foi tão libertador, porque eu comecei a fazer as lives e aí ficava vermelho e elas sabiam o que era. E aí várias comentando, nossa, eu fico assim também, eu passo por isso também, me identifico. Ainda bem que você falou, eu tinha isso e não sabia o que era. E eu fiquei, olha só, eu tentei durante tanto tempo esconder algo que, na verdade, poderia estar gerando identificação na minha audiência há muito tempo atrás. E aí você mencionou essa questão da introversão. Como uma pessoa que tem um perfil como o seu, que é um perfil mais conforme, mais conservador, mais introvertido em si, como uma pessoa assim consegue ter resultados e crescer no digital? Porque quando você aprende perfil comportamental, até em regra, tá? Quando você vai falar assim, ai, qual é o melhor perfil para vender? Nenhum profissional fala para o empresário, nossa, contrate analíticos, tá? Essa é uma realidade. Nós não indicamos contratar analíticos por si só. Mas é porque eles não têm capacidade de vender? Claro que eles têm. Se eles quiserem se desenvolver. E aí tá o gargalo. Por quê? Porque quando você aprende comportamento humano, você descobre que você tem seus pontos fortes e pontos de atenção. Como o dominante também tem pontos de atenção, que eu sei que a Maia é dominante. Como tem o influente, também tem ponto de atenção. Não é porque ele faz muito relacionamento que, nossa, é o melhor vendedor. Não, erra muito também. Mas o fato é, o maior segredo, o melhor vendedor, a pessoa que mais prospera é aquela que sabe flexibilizar o seu perfil. Então, quando eu entendi que eu não vou ser a pessoa estilo vendedor, eu não vou. Nossa, que simpática, gente. Eu brinco, eu sou de Curitiba. Amo Curitiba, né? Mas assim, nós temos uma fama de serem mais sérios. Além disso, sou analítica, sou introvertida. Eu tenho, assim, perfeito para não ser o perfil vendedor. Eu preciso ser? Não. Eu peguei o meu ponto forte. O que é meu ponto forte? Passo a passo. Então, desde que eu era eu presa, quando eu fiz meus primeiros 100 mil, o que eu fazia? Eu tinha a meta, eu tinha CRM no papel, das pessoas que entraram comigo naquela semana, em contato. E eu nem sabia todas as estratégias de venda que eu sei hoje. Que mais? Qual é o processo da reunião, que foi a palestra que eu dei lá na Itália? Qual é o processo para criar uma reunião de alta conversão com o seu cliente? Eu fui lá. Primeiro eu vou gerar conexão. Depois eu vou... E aí eu fui criando passo a passo. Então eu me tornei uma pessoa intencional na venda, que fez com que eu vendesse mais. Eu não precisei me tornar, vendedora nesse sentido. Não precisei me flexibilizar meu perfil, nada. Eu só fui estratégica e intencional. Caraca, e fala um pouco das diferenças dos perfis comportamentais. Tá, o perfil dominante, que é eu até vi que você falou no podcast que é o teu perfil. Talo. Mas você flexibiliza super bem, tá? Você acha? Porque o dominante... Porque você só vai para execução e resultado. O dominante, qual é o ponto fraco dele? Comunicação. Quem não é dominante, normalmente acha que ele é rude ou às vezes grosseiro. Pelo excesso de objetividade. Você nunca comunicou isso. Nenhum dos lugares que eu te encontrei. Você é muito simpática, você é muito querida. É que você não convive comigo bastante. É que eu não trabalho com você. Você não convive comigo bastante, você não trabalha comigo. Não, mentira. Talvez se eu tivesse que entregar um prazo pra Maia, eu ouvisse alguma coisa. Né, time? Que vocês me amam, meu time me ama. Então, o dominante é essa pessoa, que ele é muito confiante. Ele é objetivo, ele é ótimo para bater meta, é ótimo para alcançar resultado, mas o ponto de atenção é relacionamento. Porque para ele é tão lógico, é tão prático, é tão óbvio, que as pessoas, tipo, nossa, para que falar desse jeito? Influente, é aquele comunicativo, estilo vendedor clássico, aquela pessoa que você vê na rodinha. Quem é o influente? Você já tá vendo quem é. Lado bom, atrai muitas pessoas, inclusive na venda, faz muito relacionamento. Lado ruim, não lado ruim, como ele, ponto de atenção até nos negócios. Como ele quer ser muito querido, ele não quer ser rejeitado, ele não direciona para venda, ele não se posiciona, ele fica a pessoa querida. Mas e cadê a estratégia? Cadê o passo a passo? Às vezes é tão otimista que quer abraçar o mundo, ainda não faz metade das coisas que pensou. O analítico, eu brinco que é o crica. Sim, crica. Mas eu falo isso porque eu sou analítica, tá? Por quê? Porque nós somos exigentes demais. Então, a sociedade tem um nível de exigência. O analítico está aqui. E as pessoas que atendam. Não que nós somos perfeitos, não somos. Inclusive, nós nos cobramos muito. É extremamente crítico consigo mesmo. Tem dificuldade de não ser otimista. Então, o que acontece? É que eu tenho um pouquinho de influência.
Porque senão o analítico em si, ele é tão preocupado com tudo, ele é tão exigente que ele acaba sendo pessimista sem querer. E qual a dificuldade nos negócios? Relacionamento. Ou perfeccionismo. Que não vou postar porque não tá pronto. Não vou fazer porque não sei o quê. Não, vai lá e faz. E o estável é aquele perfil que é mais calmo. Às vezes fala um pouco mais baixo. E tem um ritmo lento para ações e decisões. Dominantes não tem nenhuma paciência ao lado de estáveis. Não tenho, gente. Não. Eu morro. Como estáveis, acham que é uma tortura estar ao lado de dominantes. Fala, meu Deus, mas que grosseria! Pra que fazer tudo São rápido perfis ao mesmo opostos. tempo? Como influente é o oposto do analítico. Então, esse é o resumo. Tem várias características, mas esse é o resumo. Mas é importante você entender cada perfil e principalmente quem tem time, você fazer o estudo das pessoas que estão ali dentro da sua empresa, porque às vezes você está colocando uma pessoa numa posição completamente errada, esperando que ela performe de X forma e ela não vai conseguir, porque não é o perfil dela. Não. Se você coloca um influente numa sala para ficar num computador sozinho, você tá matando e dando depressão para ele. Por quê? Porque ele precisa de pessoas, ele precisa falar, ele precisa conversar. Já o analítico, você faz ao contrário. Não, você vai trabalhar no meio de todo mundo com a barulho na tua cabeça, com 15 pessoas em volta. Você mata o analítico. Porque ele precisa de espaço e silêncio. Nossa, gente, entender isso foi, assim, uma das melhores coisas pra mim, pro meu negócio. Eu falo que eu fiquei aliviada em saber que eu não sou chata, eu só sou assim. Porque eu tinha uma preocupação muito grande. Porque eu falava assim, gente, não é possível que ninguém me acompanhe. Não é possível que eu sou acelerada, eu sou um trator. O que eu sou? Por que as pessoas não conseguem me acompanhar? Não quer dizer que você não seja um pouco um trator. Não, exato, assim, não quer dizer que isso não aconteça. Mas na minha cabeça eu era insuportável, porque eu falava assim, não é possível, ninguém tá me acompanhando. Parece que eu tô aqui cobrando. E eu entendi, é só meu perfil. Sim. Mas é que tem um peso. Assim. Você, eu vejo que muitas empresárias falam assim pra mim, calma, mas é que eu contratei e a pessoa não faz igual a mim. Alinhe sua expectativa. Ninguém vai fazer igual a você, mesmo que você seja estável, influente, conforme dominante. Só que a Maia é dominante e o negócio é teu. Então, minha filha, você é a Ferrari do... Não tem como. Não tem como, exatamente. Mas tem uma frase até do Richard Thaler que diz, se você quer vender melhor, primeiro entenda como as pessoas tomam decisões. Sim. E eu sempre falo que hoje, uma das primeiras coisas que você precisa fazer são 4 perguntas para a audiência, que é o que representa sucesso, o que representa fracasso, o que pagaria muito alto para saber e o que impediria você de comprar meu produto. Então, eu sempre faço as perguntas. O que representa sucesso? Porque o que representa sucesso, a pessoa vai começar a falar, buscar meu filho na escola, ter mais tempo, ser reconhecida, não deixar o perfeccionismo me travar, vender mais, ter mais liberdade. E aí, você vai usar isso dentro do seu conteúdo, dentro do seu discurso. O que representa fracasso? Fracasso, para mim, é continuar chegando em um restaurante, escolhendo o prato mais barato. É continuar acordando insatisfeita com a minha própria vida. É acordar desmotivada. É botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir com a quantidade de preocupações que eu tenho. Depois, o que pagaria alto para saber? Aqui, você cria a sua esteira de produtos com essa pergunta. Cria a esteira de produtos com essa produto. Então, hoje, toda a nossa esteira ela foi baseada nessa pergunta. O que a pessoa pagaria muito alto para saber? Porque se ela já está falando para mim, eu pagaria alto para saber isso... Poxa, então é só eu venho e oferto para ela. E a última, que é o que te impediria de comprar de mim. Então, toda vez que eu tô fazendo algum lançamento, tô fazendo um lançamento da Wonder, eu faço a pergunta, o que te impediria de comprar a Wonder? Porque assim eu mapeio as objeções daquela pessoa. Então, eu entendo que seria um impedimento para ela. Se você quer aprender a vender melhor, primeiro tem que entender como as pessoas funcionam. Sim. E como que as pessoas tomam decisões hoje? Você diz... Como que é o comportamento? Quando você pensa em vendas, o que é a sua estratégia, o seu passo a passo para vender e entender as pessoas? Bom, primeiro, entender que... De fato, quem você quer atrair, eu acho que as pessoas... Elas não sabem o mercado que elas estão, então elas pensam assim... se eu vendo um procedimento estético, eu vou atender todo mundo que precisa do procedimento. Não vai. Tem o procedimento... Vamos dar um exemplo. Tem a limpeza de pele de 150, de 500 e de 1.000. E tem gente que paga de 1.000. Então, assim, quem é você? Aí, segundo... E, assim, não vou dar muito passo a passo, que meu lado analítica já ia gritar aqui. Mas, assim, resumidamente, eu acho que é saber onde você está no seu mercado, porque isso determina o comportamento daquela pessoa. Até um shopping que se escolher em São Paulo aqui, são comportamentos diferentes do público que vai até lá. Exemplo. Cidade Jardim é um público?
Eu não sei o nome dos outros, gente, eu não sou de São Paulo, mas um outro mais comum vai ser um outro público. E também, eu acho que você tem a venda do digital e tem a venda do 1 a 1. No digital, é claro que você vai falar da dor e do desejo do seu cliente melhor do que ele. Que ele não só compra de você, ele vira seu fã. Mas no 1 a 1, eu percebo um gargalo que as pessoas não percebem. Digamos que eu escolhi meu posicionamento. Só que eu esqueço que nem todo mundo que está vindo necessariamente pode, de fato, ser meu cliente. E o que faz, de fato, ele comprar. Então, eu digo que a mesma pessoa compra as mesmas coisas por motivos diferentes. Não. Pessoas diferentes compram as mesmas coisas por motivos diferentes. Exemplo. Digamos que perguntassem para a Maia onde ela comprou essa camisa. E ela indica, quem quiser comprar, tem 5 lojas aqui que vendem. Alguém vai comprar na loja mais cara, mesmo que seja mais cara, mas é porque a Maia indicou, ela comprou, falou que comprou nessa, então deve ser a melhor. Outra pessoa quer muito a camisa da Maia, mas vai comprar na outra porque, assim, tem frete grátis, ela acha um absurdo pagar no frete. A outra vai comprar na outra loja que o frete é mais caro, mas ela quer usar num evento esse final de semana, então é mais rápido. E a outra vai comprar na loja mais barata, tudo mais barato. Só que as pessoas esquecem no 1 a 1 de entender. Então, assim, eu sei que tua pergunta até era... A minha resposta era para ser mais objetiva, de como as pessoas tomam decisões. Mas é que cada pessoa vai tomar decisão de um jeito. Porque entra nessa pergunta do que vai fazer você comprar. Exemplo. Gente, uma pergunta simples antes de fazer a oferta. O que é importante para você ao fazer essa escolha? O que é importante para você para tomar essa decisão? E ainda, de acordo com a forma que a pessoa escreve, ou se for presencial falando, ou no áudio, eu já consigo perceber se ela é analítica, conforme, estável e dominante. Isso define o que eu vou focar na minha oferta. Como isso? Dá para decifrar por mensagem, fala, estilo, jeito de se vestir, tudo. Na mensagem, como seria, assim, um exemplo para cada perfil? Dominante? Qual o valor? Nossa, essa sou eu comprando, juro! Qual o valor? Manda o link direto, nem influente, emoji. Oi! Então, assim, a forma da comunicação, a gente não consegue disfarçar o nosso perfil. A forma de comunicação, ela se mantém. Então, até eu que sei disso e sou especialista nisso, quando eu vou comprar, eu sou super analítica. Como que é um analítico? Exemplo. Digamos que eu quero falar com a Maia, que eu tô chegando aqui no podcast. Boa tarde, Maia. Tudo bem? Olha, só para avisar, eu tô mandando mensagem porque eu tô chegando, tá? Qualquer coisa me avisa. Beijo. Em uma mensagem só. O influente já manda mensagem picado. Então, assim, você consegue decifrar. Então, por isso que existe a decisão no marketing, quando você bota um checkout, e existe a decisão do 1 a 1. A decisão do 1 a 1, ela é mais personalizada ainda. Uau, e do conforme, qual que é a mensagem? O analítico é essa inteira, mais formal. Boa tarde, tudo bem? Então, ao invés de falar, oi, amiga, eu ia falar, boa tarde, Maia, tudo bem? Como é que você tá? Estou mandando mensagem para saber se a Wonder está aberta. Entende? E do influente mais emojis, é mais quebrada. Quebrado, do dominante vai direto no ponto. Tem o emoji, a comunicação é informal. No conforme é formal. Do dominante é objetiva demais e focada em resultados. Tipo, o que eu vou ganhar com isso? Vou ser mais didática. Vou contar uma breve duas frases assim para exemplificar uma história. Hoje em dia a gente não tem mais folheto, mas digamos, assim, né, mais anúncio. Mas digamos que 4 pessoas estão andando na rua e uma pessoa para dando um folheto de uma festa. Um flyer, não sei como é que se fala hoje em dia. E nisso, o influente vai perguntar, mas quem vai estar na festa? O dominante vai perguntar, mas o que vai ter na festa? O conforme, o analítico vai perguntar, mas por que uma festa, gente? E o estável vai perguntar, mas como que vai ser essa festa? O tipo de pergunta que teu cliente faz no 1 a 1 diz qual o perfil dele, isso diz o que vai fazer ele comprar de você. Uau! Não, e essa pergunta que você mencionou do que é mais importante ao tomar essa decisão, é muito essa escolha, né? Tem o paradoxo da escolha, que até Barry Stewart fala. Quanto mais opções você dá ao cliente, pior é. Porque a pessoa vai se sentir mais confusa. Então, você tem que simplificar a oferta e realmente perguntar, questionar, até entender e falar para a pessoa assim, essa é a solução. Exatamente. É isso aqui que você busca. Se você chegar apresentando toda a sua esteira de produtos, já era, ferrou. Nunca. E você já chegou a cometer esse erro? Não, assim, eu não nasci sabendo tudo que eu sei. Na advocacia eu fazia isso. Mas depois que eu estudei comportamento, eu aprendi. E é um dos erros que as pessoas mais cometem. Ou no conteúdo, por exemplo.
sai criando conteúdo para todos os produtos, para tudo que tem na esteira. Paradoxo da escolha, link da bio. A pessoa coloca todos os botões. Gente, se for no meu, agora deve ter 1 ou 2. E a minha esteira é gigantesca. Mas por quê? Porque não é para eu dizer tudo ali. Tem uma esteira externa e uma esteira interna. E é estratégica a esteira interna. Ou seja, essa não vou estar divulgando no Instagram. Senão o cliente confuso não compra. Aí ele só vai lotar teu comercial falando, mas qual que é para mim? Mas e não sei o quê. Calma, mas tem site. As pessoas não leem. Então, assim, quanto menos opções, melhor. Deixa a pessoa entrar na tua esteira, depois você faz novas Apresenta ofertas. o restante, vai mostrando as ascensões que ela pode Isso. ter. E no conteúdo, tomar esse cuidado. Eu sempre falo que as pessoas elas vão olhar para onde você dá o foco. Então, se eu tô dando foco em vários produtos, eu vou deixar a cabeça da minha audiência extremamente confusa. Vai, assim, dar um bug ali dentro. Então, se eu tô vendendo aquele produto, fazendo uma oferta para aquele produto, fazendo um lançamento daquele produto, fazendo uma ação para aquele produto, foca naquele produto. E dentro do planejamento, constrói pensando nisso. E saber o timing daquele produto. Foi o que aconteceu comigo. Eu afetei meu posicionamento, que eu já entrei no mercado com alto ticket, mas eu afetei meu posicionamento porque o produto é bom, foi o primeiro, o maior e mais conhecido, e simplesmente eu tava bom, né? Então, mantive o posicionamento dele, falando dele, porque meu modelo de negócio não é de lançamento, é de perpétuo. Mantive muito tempo falando nele, tem um lado ruim. Que daí eu sou conhecida e reconhecida apenas pelo produto, muitas vezes. Caraca. E assim, hoje, o que você faz para não desmotivar? Quando as coisas estão um caos, quando a empresa tá aquela bagunça, o que você fala assim, isso aqui eu tenho que fazer para não desmotivar? Primeiro eu falo que eu surto ou finjo que eu não surto? Não, tô brincando. Aqui a gente não tem fingimento, a gente fala, a gente Não, surta. depende do nível, dá uma surtada de 5 minutos. Aí você volta a respirar, né? Porque somos adultas aqui, mas temos emoções. Mas brincadeiras à parte, e até isso é algo de neurociência. Visão positiva de futuro. O que fez eu enfrentar meus medos, o que fez eu estar aqui, o que faz eu continuar, é olhar para onde eu quero chegar. Estudos mostram que pessoas que não têm visão positiva de futuro não se comprometem com nada. Inclusive, gente, desativa processos neurais a longo prazo. A pessoa tende a olhar... Se a pessoa não tem visão positiva de futuro, se a pessoa tem uma visão negativa, ela tende a olhar para trás da depressão. Então, assim, nós precisamos de visão positiva de futuro. Por exemplo, no meu perfil, você acha que eu adoro? Nossa, eu vou ficar me expondo no Instagram todo dia. Se eu pensar assim, eu também não vou querer nem a Maia. Mas o pensamento não é esse. O pensamento é, o Instagram não é um fim, é um meio para um fim. Qual o fim? Não é nem número de seguidor. É a visão positiva de futuro. A Maia, de talvez 5 anos atrás, não imaginaria estar aqui. Exato. Então, a visão positiva de futuro. E como constrói isso na prática? Na prática, você se imagina em 10 anos, 20 anos, você escolhe um prazo. Mas assim, riqueza de detalhes, tá? Tipo, fecha o olho, bota uma música, riqueza de detalhes. Com quem você tá, se tem cheiro, se tá frio, se tá calor, tudo. Depois, como que a gente tira do mundo dos sonhos e traz para a vida real? A gente começa a materializar para entender, para ter uma meta clara, com o mural dos sonhos. Quando eu fiz meu mural dos sonhos e comecei a entender disso, eu realizei 4 sonhos em 4 meses. Caraca. E eu não tinha o resultado que eu tinha hoje. Por quê? Porque vai ter que ter ação, mas a ação só é clara se tem visão. Aí você começa a materializar. Só que no mural, não adianta você colocar sonhos que são daqui a 10 anos. Não. Você cria a tua visão e pensa, o que eu preciso alcançar no ano que vem ou nos próximos 12 meses para que eu tenha esse sonho, para que eu viva isso lá. Ah, então tá. Exemplo, você quer uma Ferrari, você não vai colocar Ferrari agora, né? Vamos pro próximo carro? Então. Mas não é só coisa material. Aí você coloca até espiritual, conjugal, tudo que você quiser. Todas as áreas da vida. Aí você começa a ter, claro, agora sim, data, meta e prazo para cada uma, plano de ação. Caraca, porque assim você sabe, é a cenourinha, né? Se você tem a cenourinha para estar correndo atrás, você se motiva mesmo quando não tem motivação. Você acha ali aquele gás para eu vou fazer isso aqui porque eu tenho algo a alcançar lá na frente. Sim, e se eu acho que eu preciso, eu vou lá, tem um lugar da minha casa específico, com o meu mural dos sonhos, eu vou lá e faço minha visualização. Porque é para lá que eu tô indo, eu não tô indo para post, eu não tô indo para empresa, eu tô indo para lá. Você até se frustra menos também com os resultados hoje. Porque você pensa assim, tá, engajamento tá baixo.
dane-se, meu amor. Não é isso aqui hoje que vai resumir o amanhã, o daqui 1 ano, daqui Sim. 10 anos. Isso não tem um impacto tão grande na visão que eu tenho. Sim. Não, o que eu vivo hoje já era um sonho. Eu já realizei todo o meu mural de um dia. Com certeza você também. Com certeza. E as pessoas, elas precisam disso porque o ser humano, na prática, se você for estudar, ele não gosta da conquista. A conquista dura 1 minuto. A gente gosta do progresso. Contanto que a gente comemora. Agora vamos pro próximo? Qual que é a próxima meta? Qual que é a próxima tarefa? E se não tem sempre essa próxima meta, a próxima tarefa, você se sente muito mais desmotivada e desestimulada a continuar. Exatamente. E as pessoas, elas pararam de fazer isso, né? De imaginar, de visualizar. Tem muita gente que acha, é balela isso aqui, Não, cara. gente. Balela Não, visualizar e falar a lei da atração, ficar sentada, claro que não vai funcionar. Vamos trazer obviedade pra coisa. Mas você ter um... Aí que tá, as pessoas têm dificuldade na meta até por não ter uma visão clara. Esse é o ponto, uma coisa ligada na outra. E dentro de qualquer processo organizacional de empresas mesmo, das primeiras coisas que você tem que definir é a visão do negócio. Sim. Então, onde o negócio quer chegar daqui 5, 10, 15 anos. Porque se você não trabalha essa visão de longo prazo, você já está fazendo um negócio, você está tratando a sua empresa como um teste. Então, é assim, talvez dê certo, vai que dê certo. O que é isso? É um teste. Então, um teste eu posso colocar aqui A e B e torcer para dar certo e falar, pode ser que não dê certo. Agora, quando você não negocia isso e você fala assim, eu vou fazer até dar certo, você para de tratar a sua empresa como um teste e você desenha a visão no longo prazo dela. Hoje, por exemplo, qual que é a visão de vocês, assim? Qual que é a sua visão como empresária, como empresa? Onde vocês querem... O que vocês querem alcançar? Olha... Deixa eu pensar agora. eu vim com a... Já vem aqui, né? Já veio agora. Com... Hoje, assim, a gente fala muito que o nosso grande objetivo é ser o ecossistema número 1 na vida de cada mulher. Então, a gente tem ali como posicionamento muito que a gente constrói legados e a excelência é o nosso padrão. Então, a gente repete muito essa frase, a excelência é o nosso padrão. Onde mulheres se tornam líderes, legados são criados e a excelência é o nosso padrão. Então, é o que a gente fala que é o posicionamento, assim, do ecossistema, né? Que hoje a gente tem diferentes braços, tanto físico quanto digital. E uma da nossa grande visão, assim, é, claro, de faturamento. A gente tem ali a meta, 100 milhões em 5 anos. Mas a visão, assim, de onde a gente quer chegar é estar 360 na vida da nossa cliente e ser esse ecossistema número 1. Então, onde ela não pensa em outra solução, outra alternativa, senão a gente. Maravilhoso. Obrigada. Eu colocaria que, na minha visão, por mais até que eu entenda de comportamento, gente, até se eu quisesse falar de filhos, apesar de eu não ter os meus ainda... No técnico, eu tenho esse conhecimento. Só que a minha visão de negócio é realmente dentro do empreendedorismo. Então, seria ser referência como escola de negócios que transforma empreendedoras em empresárias. Uau! Uau! E assim, pensando na call do offline. Como é que é a call no offline? Uma surpresa, não, tô brincando. Gente, a call do offline, ela às vezes, ela esquece o mundo que existe da Cal Miranda. Como assim? Porque a Cal Miranda é a marca. A Cal, às vezes, ela tem inseguranças. A Cal, tem uma frase que eu falei no meu evento que gerou impacto, que às vezes as pessoas que vêm até mim, elas olham para mim, porque elas estão em outro nível de negócio, e nossa, a Cal é isso, a Cal é aquilo. Gente, eu falei assim essa frase, vocês acham que eu não tenho medo? Eu tenho medo todos os dias, mas eu continuo. Então a Cal, vou descrever de uma forma mais objetiva. A Cal é a mulher que ela sabe ser empresária e que ela sabe se ser muito dominante se precisar, que o segredo está se flexibilizar, que vai ser executora e não tem mais medo. O que tiver que fazer, ela faz. Só que é a mesma que às vezes se pega em alguns dias querendo ser só a canceriana, introvertida, romântica e bonitinha, só falta colocar um vestidinho mais menos empresária. Essa é a Cal. Essas duas versões. Que gosta de uma comédia romântica, um filme romântico. Sim, passear com a minha Golden, com a minha panqueca e só. Ai. E você se compara muito com a hoje? Eu o quê? Se compara muito hoje? Menos. Menos? Mas como que você aprendeu assim, a lidar com essa comparação no digital? Porque a gente sabe que é algo muito forte e quase que muitas vezes inconsciente. As pessoas fazem isso. Como que você aprendeu a lidar com essa comparação? Primeiro, entendendo que eu já não achava que ia ser tão rápido chegar onde eu cheguei, no sentido até de mudança, não só de faturamento. Segundo, é um exercício mental diário.
Porque o desejo vai ter desejo, que eu digo, daquela vida, daquela sensação, daquela conquista sempre. Mas também porque você também conhece... Eu vou complementar, tem uma pergunta que talvez você me faça, que é sobre a verdade no e cru do digital. Aí você vai entender o porquê que eu... Cara, você é muito analítica mesmo, gente. Ela já estudou tudo. Eu vou largar o roteiro aqui, eu não vou fazer mais pergunta nenhuma. Eu só vi um vídeo, eu tô juro. chocada. Eu vi o da Hannah. O da Hannah, Só, eu não fiquei fuçando, juro. Eu acho que ela vai fazer essa pergunta Então, mas aqui. assim, ó, em resumo, é porque também você conhece os bastidores. E você também entende muitas coisas. Vamos colocar assim, pra não fazer o spoiler da outra resposta. Gente, eu tô amando. Você é muito perfil analítico, você é maravilhoso, então, gente. Essa é a Cal. Isso que, ó, a Cal analítica, ela nem estaria rindo desse jeito. A Cal tá se soltando. Tá se soltando, aos pouquinhos vem. E ó, a gente já sabe agora o que faz a Cal rir. Mas o que te tira do sério? Que faz você ficar assim, full putaça da quantas vida? coisas eu posso citar? Todas que você quiser citar. Uma coisa que você falou que eu me identifiquei é... Gente, eu sou muito impaciente. Porque assim, eu sou analítica, assim, na origem, mas eu sou dominante. Você pode adaptar conforme o teu estilo de vida. Por ser empresária, eu estou extremamente analítica, dominante. Ou seja, minhas regras, do meu jeito, a hora que eu quero. Insuportável. Aí, o que acontece? Eu tô muito impaciente. Então, o que me irrita? Não me deixa esperando. Eu sou analítica, então o que é certo é certo. Minha filha, não vem com curva, não vem com... conversei. Não, o que é certo é certo. Meu nível de exigência é altíssimo, então eu tenho que me policiar pra não ser errada eu. Mas me irrita muito... Já sei. Mimimi, vitimismo. Isso, assim, eu falo assim pro meu marido, por exemplo, nem vamos conversar sobre tal situação ou tal pessoa, porque vai me subir o sangue, vai me irritar. Então, assim, ó, mimimi e vitimismo, não. Porque eu conheço... Todo mundo que tá numa situação, eu conheço outra na mesma situação que fez diferente. E isso é o que te tira totalmente do sério. Me irrita, eu não vou brigar por isso. Mas dentro de mim eu falo, não. Nem começa. Nem vem com essa energia ruim pra perto de mim. Não, porque senão eu não consigo. E assim, e como é que lida com o marido? Você sendo exigente, impaciente, se você precisar de ajuda, pisque 3 vezes. Como é que é a relação? Como é que é a relação? Então, só que a gente tem agravante, né? A gente tá 18 anos juntos, a gente tem as 2 empresas e a gente faz a gestão em casa. Nós tem 2 escritórios em casa. Vocês são sócios hoje? Sim. A convivência é 20 horas por dia. Não é 24 porque ele vai no futebol, porque senão seria 24. Então, o que acontece? Não vou falar que é fácil, porque é convivência. Mas lá do bom, 18 anos já aprendeu a lidar. Eu acho que um combinado assim, que a gente tem que fazer, e a gente fez até, é o seguinte. Eu por ser esse jeito agora dominante, e eu sou acelerada, eu usava a hora do almoço para colocar em dia as funções. Então, o que você fez de manhã, eu também. Péssimo. Porque ao invés de relaxar e trazer o casal, virava estresse. Porque daí eu descobri um pepino do outro que o outro resolveu. Dava ruim. Ou, não, tá bom, vamos descansar. Meia-noite vamos assistir um filme. Pra que fui pegar o celular? Peguei um celular. Tive uma ideia. Gente, na prática é ruim. Porque se o outro tá muito relaxado, tanto eu quanto ele, não dá. Porque daí você vai dormir ansioso. Então, pequenas coisas assim que foram ou irritava a mim ou irritava ele, a gente tem que combinar. E o que cada um tem sua função, a decisão final é da pessoa. Porque aí eu não vou negar, que no começo eu queria mandar em tudo. Analítico é controlador. Então eu tenho que me policiar. Porque senão eu vou querer mudar o que ele tá decidindo. Não, o que ele decidiu, que é da função dele. É desenhar bem os papéis, entender o que é de cada um e buscar se conhecer ao máximo. E não é porque tá o tempo inteiro junto que é trabalho. Eu acho que pra mim isso foi fundamental. Porque qualquer atrito que tinha no início era porque toda hora se relaxa quando? Nem eu relaxava. Mas isso que você falou de teve uma ideia, cara, eu sou insuportável com isso. Tem um gif, um videozinho que é de dois... Sabe aquele desenho dos pintinhos? E aí tem um gif que é muito engraçado, que é o pintinho, assim, dormindo, assim, meio que acordando. E ela... E ela falando rápido, assim, sem parar. Eu falo, meu Deus, eu sou assim com o Edu, cara. Às vezes eu tenho a gente tá vendo uma série, eu tenho uma ideia. Ele tá rindo ali, porque você faz isso também, né? Vocês fazem isso também. Nossa, às vezes eu tenho uma ideia e eu começo, amor, não. Esses dias também eu fui fazer o cabelo. Cheguei 11 da noite em casa. Quando a gente vai fazer o cabelo, mexe, né? Aquela função toda. E ele, assim, quase dormindo já, em pé, ali, me esperando. E aí eu cheguei e comecei, amor, aconteceu isso, querendo contar todo o meu dia, tudo que tinha acontecido. E ele...
Legal, amor. Morrendo já, cara. Porque não acredito. Tem que reagir comigo, senão não dá certo. Não, senão não dá. Mas vocês passam muito por isso também. No avião agora. Ah, é? Ele queria se concentrar assim. E, gente, eu vejo, eu falo. Eu tenho esse problema. Aí eu vejo, eu falo. Aí você pensa assim, putz, interrompi. Beleza, deixa. Só que eu vejo outra coisa de novo. Ou teve uma ideia, alguma coisa eu tenho que falar. Vou lá e falo de novo. Aí deu na quinta vez, eu olhei e ele só... Deu na quinta vez, eu falei, nossa, você não me aguenta mais. Não, porque daí eu sou acelerada. Ele é muito executor, só que assim, eu sou 10 vezes mais, daí tadinho. Mas ela aprende 18 anos, já aprendeu, agora né? não separa mais, a gente tem isso combinado, agora é... A gente já chegou até aqui, a gente Não, agora até... Não, e se... Não vai acontecer, mas um dia, com 100 anos, alguém for embora antes, lá com 100 anos, quem ficar, já acabou a vida, não tem o que fazer. Não tem outra opção. Gente, como assim? Que combinado é esse? Não, agora fiquei curiosa. Que combinado é esse? Não, é pra sempre. Esse é o nosso combinado. Esse é o combinado. A decisão que tomaram. Caraca. Bom, o relacionamento tem que ser assim, né? Se você não decide, não tem um acordo, assim. Eu acredito muito nisso, que um relacionamento ele é muito mais sobre a decisão do que sobre o sentimento, né? Então não é sobre, eu amo a pessoa e ela vai ser eternamente minha. Não, porque vai ter gente mais bonita, vai ter uma hora que você vai olhar pra cara da pessoa, você vai falar assim, eu não aguento mais essa cara, essa pessoa, você vai ficar irritadíssima. Então tem que ser uma decisão, tem que ser uma escolha e sustentar essa decisão todos os dias. Amar é um verbo. Uau! Então a gente tem que decidir amar. Decidir amar, caraca. Que forte isso. Vai dar um bom corte depois. E olha, quando a gente vai pegando as perguntas da audiência, algo que você jamais mostraria nos stories e o porquê? Minha casa bagunçada, quando a panqueca rasga os brinquedos dela. Não, brincadeira. Não, mas assim, depende de ambientes. Lógico que eu tenho minha casa, às vezes, que dá uma bagunçada. De mim, eu sou aquelas que... Eu não sou tão perfeita nos stories, mas eu também não preciso me mostrar eu acordando sem nem lavar o rosto. Então, eu acho que tem um limite, assim. E eu não mostraria eu no meu dia, tipo... Todo mundo tem seu dia. Se alguém disser que não tem, deve estar mentindo. Eu também... Assim, uma coisa. Eu não julgo quem faz. Mas, gente, se eu estiver chorando e eu abrir a câmera, eu já paro de chorar. Eu não entendo, juro. Eu não consigo. Juro, tô chorando, tô mal. Vou pegar o celular. Parou. Chorar. Não consegue, você sente bem pateta. Porque daí, porque o meu cérebro pensa, tipo, meio como se eu tirasse o foco, entende? Vou trabalhar agora. Tipo, se eu vou movimentar aqui, eu tô focada nisso aqui. Então, eu não postaria eu chorando. Nossa, não consigo. Não consegue. @Mari Cotiarella. Como quebrar objeções? Essa pergunta é clássica. Clássica. Mas eu já vou trazer um insight pra vocês, com um pouquinho de puxão de orelha, mas é com muito amor. As pessoas acham que quebrar objeções, eu vou falar uma frase hipnótica aqui pra você, e você vai quebrar todas. Não, primeiro, a melhor estratégia pra quebrar objeção é antecipar ela. Então, se você já sabe que as pessoas, exemplo, não vou contratar a Cal, porque eu acho que se eu contratar ela, ela vai fazer eu investir rios de dinheiro em tráfego pago. Digamos que é a crença tua da minha audiência. Eu já vou fazendo a oferta. Olha, te ajuda a vender mais, sem você precisar investir rios de dinheiro em tráfego pago. Então, primeira coisa, descubra quais são as principais objeções, antecipe-as. É a melhor estratégia. Segundo, no 1 a 1, depende da objeção que você vai ouvir. Gente, não tem como eu falar uma palavra aqui, uma frase, que vai quebrar todas. É entender, tá, mas qual objeção ela tá falando? Exemplo. Cara, isso é muito bom. As pessoas se preocupam com o que elas vão falar, Maia. Só que venda é primeiro na escuta. Uma vez uma pessoa chegou pra mim, vou colocar o nome de João. O João chegou pra mim e falou assim, Cal, como é que eu quebro a objeção do meu cliente? Ele falou que não tem dinheiro porque tá investindo nisso, nisso, nisso. Se eu pego e dou um mapa pra vocês que eu tenho de objeções, o que falar, ele iria lá, não tenho dinheiro, iria ver. E errar. Por quê? Escutar. Quem tá investindo nisso, 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 tá pagando como fiado? Ele não tiver como prioridade, a objeção seria outra. Então, tenha escutativa primeiro para identificar qual é e assim você vai conseguir quebrar. Uau! Gente, amei. Esse exemplo foi assim, caraca. @Brenda Mello Makeup. O que vou responder quando o cliente fala, vou pensar e te retorno? Agora, pelo menos é mais específica. Percebe a diferença? Já fica um insight para vocês. As melhores respostas vêm das melhores perguntas. Eu fico limitada para responder, às vezes porque a pessoa faz uma boa pergunta. A mesma forma o seu cliente.
Se você não tem gostado das respostas que tem recebido, mude as perguntas que você está fazendo. Uau! Mas respondendo, vou pensar, não vou deixar ela sem resposta. Entenda, escuta ativa. Quem pensa, pensa sobre algo. Ou quem está pensando sobre algo que está decidido, já está pensando. Meu primeiro objetivo é descobrir qual é o motivo pelo qual ele está pensando. Então, resumidamente, eu falaria assim. Vamos dizer que a Maia falou isso pra mim. E ela fala assim, Maia, super compreendo, tá? Que você precisa pensar, fica muito tranquilo quanto a isso. Mas olha, pela minha experiência, quando alguém diz que vai pensar, ela tá com dúvida sobre os benefícios, sobre a forma de pagamento. Então, por que eu posso te ajudar? Sobre qual desses motivos você precisa pensar? Assim, aí você descobre a objeção. Se você para antes, falando como, por exemplo, tudo bem, qualquer coisa estou à disposição, você acaba abandonando a venda, tirando pedido, tentando tirar pedido, ao invés de vender. Respondi? Perfeitamente, já foi uma aula aqui pra mim. Eu falo, porque a dominante falaria, beleza, a gente se fala então. Mulher, esse é o gargalo de quem faz milhões. Esse é o gargalo de quem faz milhões. Eu cheguei numa palestra da Itália e falei assim, eu tô aqui diante de mulheres milionárias, mas eu não tô preocupada com o dinheiro que vocês já fazem, é com o que vocês não fazem. Porque você se acostuma com claro, tá indo bem, tá crescendo. Só que também quanto de lucro não tá ali nas conversões não feitas, que poderia ter mais dinheiro nessa conta aí. Mais dinheiro na mesa a gente nem imagina. Né? De fazer um esforcinho a mais, que geralmente e não é precisa isso. insistir, gente, é uma pergunta. Você percebe que eu fiz uma pergunta? E já muda. E a pessoa até que recebe já se sente mais aquela coisa da personalização. Então, ela está me ouvindo, ela quer pensar junto comigo, aquela coisa do acolhimento. E a verdade é que as pessoas, elas são muito carentes. Então, quando você traz, assim, essa personalização, esse atendimento onde você conversa com a pessoa, né? Você não tenta vender, você conversa. A pessoa, ela converte, às vezes, só pelo atendimento. Sim. Só pela forma como ela foi tratada. E hoje, a maioria das vendas, vocês fazem mais assim, no one-on-one. No nosso modelo de negócio, a gente tem todos os funis de perpétuo. Então, a maior venda não é no 1 a 1, nesse sentido. Porque a gente tem funis e antecipamos objeções. Porém, caso tenha alguém que não compre, temos recuperação de carrinho, temos comercial ativo, temos estratégia de social selling. Temos diversas outras estratégias de follow-up, até do serviço high tickets, que daí é venda no 1 a 1 e nas reuniões. Mas não é assim, nossa, vamos vender só no 1 a 1, não. E Cal, agora enquanto a gente pega o kit... Uma verdade nua e crua do digital. Essa que é a hora que vocês vão entender porque eu também parei de me comparar. Porque quando você conhece o digital, a verdade nua e crua, quanto mais você cresce, mais acesso você tem. Quanto mais acesso você tem, mais você conhece os bastidores. Só que você tem surpresas boas e algumas ruins. Muitas. Ela ainda foi tranquila, muitas. Algumas ruins e você descobre alguns segredos, mas não aquele segredo da fórmula do sucesso. Alguns segredos que você fala, nossa, sério que é isso? Então, agora fiquei curiosa. Conta um último segredo, assim, que você descobriu, não. sem expor o nome de ninguém. Cara, pessoas que nem fazem o produto assim. e botam pra vender, mas a equipe que fez. Ah, esse é clássico. Esse é clássico. O mais cabroso. Esse é clássico. Tem muita gente que não faz produto no mesmo, não, gente. Bota pra vender. A pessoa, ela fica meio como... Hoje em dia, a gente tá usando até IA, né? Pra não, mas uma coisa é usar, talvez, IA pra você otimizar... No sentido da sua entrega, processos. Agora, você ensinar algo que você não vive, pra mim, é analítica. Totalmente incoerente. Totalmente incoerente. Pelo menos, vendo o que você vive. Um exemplo. A pessoa preenche minha aplicação e fala assim, não, fatura até 5 mil reais. Aí tá lá, mentora de vendas. Aí você vai lá no perfil. Faturo 7 dígitos todos os meses. Vou te ajudar a fazer isso também. Isso é semanal, tá? Eu imagino. E gera incoerência. Pra mim... Você pode ter opinião diferente de mim em tudo. Porque eu tenho opinião diferente de muitas pessoas e tô errada em muitas delas. Mas quando você acredita em algo, viva aquele algo. Isso pra mim é fortíssimo. Tipo, isso eu me afasto, assim. Eu não quero. Caraca. Mas olha, eu vou te falar, que aula. Eu aprendi aqui, eu fiquei aqui vidrada. Sério, eu amei. Principalmente quando você fala assim de perfis e comportamentos e pessoa. Você brilha seu olho. É nítido que você ama. É nítido, brilha seu olho. Você se engrandece. Falar mais disso, já é um posicionamento. Já tá aí. É uma coisa diferente pra você trazer, porque não é o que a maioria fala. Tanto que eu aprendi mais sobre com você na sua palestra. E eu falei, caraca, isso faz todo sentido. Tem a ver com vendas, tem a ver com time, tem a ver com tudo, assim.
E é muito lindo, assim, como você se inspira e se motiva falando sobre. Então, eu iria para esse caminho aí. Trazer como diferencial. E ó, temos presente para você, o kit. Não, é alto nível em tudo, gente. Você está pensando o quê? Óbvio, e eu vou te contextualizar. É um kit pra você jogar tênis. Ai, que legal. Então tem a bolinha. No golfe na Itália, agora eu vou pro tênis. Jogar tênis. Tem a bolinha, tem a meia, tem o boné pra você jogar. Pra gente jogar juntas. Ai, eu vou super usar. É que hoje, dentro de cada braço do ecossistema, a gente busca motivar. Você viu só? Descobri que é chiquíssimo, não é chiquérrimo. Chiquíssimo. Olha aqui. Ó, tô errando a câmera. A gente busca cada vez mais motivar esse bem-estar, esse cuidado. Eu falo sempre que cuidar de você é cuidar do seu negócio. Então, é uma coisa que a gente motiva bastante. E a gente vai jogar juntas agora, amiga. Me convida. Tem a xícara também pra você tomar seu café. Depois você pega ela aqui. Chique, tem tudo. Vou super levar. Que bom, fico feliz. E Cal, onde as pessoas podem acompanhar mais seu trabalho? Lá no meu Instagram, calmirandab. Lá também você vai ter o link para me conhecer, enfim, os conteúdos. Lá você vai ter acesso direto a mim. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Agradeço, espero. Primeiro, pelo feedback, eu já fico feliz, porque olha, essa mulher também é exigente, sabe? Não precisa ser analítica, não. Eu sei que ela é alto nível. Então, eu fico bem feliz mesmo que você tenha gostado. Obrigada pelo convite, obrigada por contribuir. Muito obrigada. E ó, você que tá aí nos assistindo, não esqueça, se você está nos assistindo pelo YouTube, de se inscrever abaixo, deixar o seu like, comentar aqui qual foi o maior insight ao longo do episódio que você foi tendo, porque pra gente é extremamente importante também receber esse feedback. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast, porque quanto mais você avaliar, mais a gente vai subindo no ranking. E esse podcast é em parceria com a Rubla, seu parceiro de negócios do futuro, para você que quer se tornar uma infoprodutora de sucesso. E se você foi com a minha cara e quiser acompanhar mais o meu trabalho, que às vezes acontece, você foi com a minha cara, quiser acompanhar mais o meu trabalho, aprender comigo também, pode me acompanhar através do @maisnts, no Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, tudo tá. Esse @maisnts vai ser um prazer te receber lá. Um beijo e até o próximo episódio, toda terça, meio-dia. Tchau, tchau.